Certo, pessoal, dando continuidade aos nossos testes, nós fizemos já do cadastro de usuários. Agora nós iremos trabalhar em cima do listado de usuários cadastrados. Ele foi um forte candidato para a gente por conta da estrutura diferenciada que ele possui. Nós iremos fazer os acertos com base nessas informações que ele descreve para a gente, onde as propriedades aqui, elas são todas string. E aqui na propriedade de administrador ela é interessante porque ela é um enum que ela vai receber sempre true ou false. Tudo que for diferente disso, nós podemos considerar como um erro. E aqui nós temos duas propriedades, né? Quantidade de usuários. E onde usuários, ele é um array de objetos. Então, é uma estrutura bem diferente do vídeo anterior. Então, vamos para o Postman. Vou alterar aqui a URL para apontar agora para o serve REST, porque nós estávamos utilizando o mock. Aqui em parâmetros, eu vou desabilitar todos os parâmetros. Não quero nenhum filtro. Vou dar um send para ver o que vai ser retornado para a gente. Foi retornado aqui que nós temos esses usuários cadastrados. E reparem a estrutura, ela é bem diferente, né, do vídeo anterior. Então, é bem igual o que nós iremos fazer. A diferença é que o esquema vai ser diferente. Por conta mesmo dessa estrutura que ele retorna ser, de fato, uma outra, tá? Então, vamos aqui. Vou declarar minha variável esquema e ela vai receber o nosso esquema. Vou começar a montar ele. Nesse caso, eu vou dizer que... vamos lá, né? Pra gente, caso você seja novo nisso. A gente começa por fora. Então, o que está abrangendo todas essa resposta? A gente pode ver aqui que tem duas chaves. Uma que abre e outra que fecha, e isso quer dizer que ela é um objeto. Então, object. Com base nisso, já que nós estamos trabalhando com objeto, ela tem as propriedades. Então, vamos decorar as propriedades com a palavrinha aqui, properties. E aí, agora a gente vai dizer o quê? Eu já declarei o que é isso aqui e qual é a tipagem dele. Vamos entrar agora. Entrando, nós temos aqui duas propriedades, que é a propriedade quantidade e a propriedade usuários. Eita, que o negócio está falhando. A propriedade quantidade, ela é do tipo... Vamos verificar aqui na documentação. Na documentação, a gente pode ver que a propriedade quantidade ela é do tipo number, tá? Então, vamos voltar para o Postman. E vamos colocar aqui agora a propriedade quantidade. Deu o tipo dela, tipo number. Feito isso, agora nós temos outra propriedade. Qual é ela? Usuários. Qual a tipagem dela? Ela é diferente. A tipagem dela é que ela é um array. E aí, o array, ele é bem diferente, né? Opa. Ele é diferente um pouco das properties. É parecido assim em termos de estrutura, mas em termos de nomenclatura ele acaba mudando quando você quer dizer o que ele tem dentro. Quando a gente olha para usuários, ele é um array. Cris, como você sabe que é um array? Por conta, né, desse colchete aqui. Sempre que for um colchete, ele vai ter essa estrutura aqui. Sempre que ele for um colchete, significa que ele é um array, tá? Nossa, bem mole. E aí, aqui dentro do array, a gente vai ver que ele tem vários objetos. Aqui é um objeto, aqui é outro objeto, enfim, um array de objetos. Então, como que a gente faz para dizer o que esse array tem? Nesse caso, a gente diz que ao invés de properties, a gente vai dizer que ele tem um itens. Então, aqui vamos usar a palavra items. E agora nós vamos dizer o que esse array usuários possui. Então, a gente vai dizer, ó, o que ele vai retornar é do tipo object. E ele possui agora tais propriedades. Ó, nós dizemos que ele é um array aqui, que ele vai ter itens a serem retornados, que são esses aqui. A gente disse que ele é do tipo object. E cada objeto desse vai ter as seguintes propriedades, que é nome, e-mail,
e assim por diante. Então, vamos lá. Propriedade nome, vamos dizer qual é a tipagem dela. Vamos só olhar na documentação mais uma vez, para a gente ter o hábito, né? Quando a gente olha aqui, olhando assim de cara, a gente vê que tudo é string. Tá dentro de usuários. E de fato, ó, tudo é string. Administrador é string e ele tem uma coisa que é diferente, ó, que ele está dizendo que ele é um menu que vai retornar true ou false. Então, tudo que for qualquer valor diferente de true ou false, a gente pode considerar como erro, porque ele fala que ele é um menu que só vai aceitar esses dois valores, tá? Então, vamos voltar para o Postman. O type dele é string. Agora vem e-mail. Password. Administrador. Não. Eu não vou fazer a validação agora no esquema sobre os valores que ele vai retornar, pra gente ver aí as diferenças, tá? Para identar o código, caso o seu código esteja todo desestruturado, só fazer um teste aqui para vocês verem. Pode dar um Ctrl Alt F que ele vai identar o código, tá? Então, nós temos essas propriedades aqui, a gente deve definir a tipagem dela. Bom, só que aí a gente sabe que ele sempre vai retornar, então todos esses campos eles são obrigatórios no retorno. A gente sempre vai esperar que eles irão retornar. Então, a gente vai usar aquela palavrinha, né, do required para dizer que elas são obrigatórias no retorno. Cris, estamos trabalhando com um objeto que possui várias propriedades, essas propriedades, muitas delas são objetos. Como que a gente pode identificar qual é o pré-requisito que a gente pode ter para dizer que aquelas propriedades daquele objeto é obrigatória? Onde que eu posso colocar o required? Qual é a posição certa? A posição certa é que ele sempre vai ficar após o property daquele objeto. Nós estamos aqui trabalhando dentro desse objeto que vai retornar dentro de usuários, né, que é um array. E aqui a gente tá definindo as características desses retornos que vão estar sendo exibidos, né, aqui dentro de usuários. Então, a gente vai tá colocando essas características, né, de quais campos que a gente quer que retornem, quais campos, se a gente aceita campo opcional, propriedades opcionais ou não. Vai ser aqui onde nós estamos definindo as características dele. Então, aqui nós iremos colocar o required. Lembrando que aí é um array, a gente vai colocar agora quais são as propriedades, que é nome, e-mail, password, administrador e um underline ID. Então, eu disse que aqui nesse array de objetos, essas propriedades elas são obrigatórias. A gente também sempre vai verificar, né, que é o additional properties. A gente não aceita propriedades adicionais. E aí, isso aqui vai funcionar apenas para as propriedades retornadas dentro desse array de objetos. Então, ele sempre vai validar de cada objeto aqui se todos eles estão sendo retornados isso aqui, tá? E aí, repare que a gente não vai colocar, a gente não definiu que quantidade de usuários eles são obrigatórios. Na sua opinião, você acha que a gente colocaria aqui em required? A princípio poderia ser que sim, né? Nossa, eu vou colocar ali porque ela já definiu. Mas eu até cheguei a falar, né? Mencionei sobre a questão do pré-requisito. Qual é o pré-requisito da gente colocar o required, né? Para saber onde que a gente pode estar colocando o required. Então, o pré-requisito é que eu vou colocar o required aonde eu estou fazendo as definições do objeto, do array e assim por diante. Não é nem do objeto do array, na verdade é do objeto, tá?
é onde eu tô colocando as definições desse objeto. Perdão. Aqui. Então, aqui só faz referência ao objeto que está dentro do usuário. Para dizer que usuários e quantidade eles são obrigatórios, nós temos que definir aqui, ó, após properties. Por quê? Porque properties, ele está fazendo referência e object a esse objeto aqui. Então, a gente vai definir aqui também que para esse objeto, ele também tem propriedades obrigatórias a serem retornadas, que é quantidade e usuários, tá? E a gente também não vai aceitar propriedades adicionais, certo? Então, maravilha. Agora, vamos chamar aqui a nossa variável que vai armazenar a resposta. E aqui vamos dar nosso teste. Deixa eu ver o nome que eu coloquei aqui. Foi valida esquema de cadastro de usuário. Esquema. Valida retorno de lista de usuários. Ah, pessoal, uma outra forma também que a gente pode estar fazendo, que a gente pode estar colocando aqui, né? Não necessariamente precisa escrever a function. Podemos fazer nessa estrutura também, que também é aceitável, tá? E aí a gente pode estar colocando aqui, a gente vai estar chamando a nossa biblioteca AJV. Opa! Vamos agora criar uma instância. Vamos fazer agora a validação. Passando por parâmetro no nosso esquema, que nós criamos, com base na nossa expectativa que foi criada pela documentação. A nossa expectativa foi criada pela documentação, tá, pessoal? E vamos fazer nosso assert agora. Eu espero que retorno validação .to.be.true. Dá o send. Nosso teste retornou erro. Uau! Por que ele retornou erro? A gente nem sabe por quê. Porque não tá imprimindo o nosso erro. Eu vou fazendo já reto, né? Sem explicar muito, porque eu já falei sobre já expliquei já detalhadamente sobre sobre o que a gente está fazendo aqui no vídeo anterior. Então, caso você tenha iniciado por esse vídeo, caso você queira saber mais sobre o que quer dizer, né, esse código aqui, você dê uma olhadinha no vídeo anterior, tá? Aqui ele está dizendo que password... eu devo ter escrevido ela errada. Vamos verificar. Password. Tá mesmo, tá errada. Então, vou aqui. Vamos na documentação, né? Pegar aqui o nomezinho certinho, ó. Password. Que eu escrevi errado. E vamos enviar novamente para ver se agora vai. E deu erro ainda. Tá. Aqui também, tá, pessoal? No required. Agora sim, retornou sucesso. Bom, nós já estamos olhando já para... Nós já estamos fazendo a set olhando para a API de verdade. Vou salvar aqui. E agora a gente vai usar o mock para manipular a resposta, para a gente ver como que o nosso teste vai se comportar de acordo com alguns cenários aqui que podem acontecer no retorno, tá? Que eu acho interessante falar com vocês, porque isso já aconteceu comigo anteriormente e é muito provável que, se caso você seja novo com isso, vai acontecer também, tá? Então, vou aqui na collection, vou apontar para o meu mock, tá?
Certo. Bora ver aqui. Tá, acho que aí eu vou saber que eu tô olhando o mock. Aqui, teste da Silva, porque foi que eu coloquei. Bom, primeiro teste é o seguinte. Imagine que isso aqui venha vazio. O array, ele venha vazio. Ai, meu Deus, não é aqui não. É aqui. Que ele venha vazio. Usuários venha vazio. Salvei. Tá aqui, fechadinho aqui, ó. Tá vazio. Vou rodar a requisição. E aí ele retornou vazio, de fato. Nosso teste passou. Cris, mas como assim? Você falou que as propriedades, elas eram obrigatórias. Sim, eu falei que elas eram obrigatórias, mas esse required, ele só vai ser olhado caso o objeto ele seja retornado. Caso pelo menos um objeto seja retornado. Então, quando a gente fala assim, o required, nós estamos fazendo referência às definições desse objeto. Caso a gente queira validar se de fato está retornando objetos dentro daquele array de usuários, a gente precisa fazer as definições, as validações aqui, no nível dele, né? Que é no nível do array. Então, como que a gente pode estar fazendo para que de fato seja retornado pelo menos um? Caso haja necessidade, tá, pessoal? Porque pode acontecer de fato que que pode acontecer dele voltar a retornar vazio. Mas aqui nesse caso, eu sempre vou esperar que ele vai me retornar algo, tá? Porque de fato eu quero validar que de fato ele está retornando tudo que é possível. Então, eu vou colocar aqui, vou usar o mínimo de items, que é o min items. E aí eu vou dizer que eu vou esperar pelo menos um item a ser retornado nesse array. Então, o nosso teste agora falhou, né? Nós ainda estamos olhando para o usuário vazio. E aqui ele fala, ó, que ele deveria ter pelo menos um item. E aí ele deu aí essa mensagem de erro pra gente. Então, essa é uma boa validação quando nós estamos trabalhando com array, certo? Vou aqui refazer o que eu fiz para voltar a retornar aqui, né? Sucesso. Nós podemos também tirar uma dessas propriedades aqui, vou tirar e-mail. E agora a gente volta aqui para E agora a gente vai aqui e, de fato, ver que a nossa propriedade, ela está sendo validada, né? Ele identificou que o e-mail não está retornando. E repare que ele está retornando a posição, que é, nesse caso, nosso primeiro objeto aqui, que não retornou a propriedade de e-mail. Com isso, eu vou voltar aqui, né? E aí, uma outra coisa também que a gente pode estar validando é sobre essa propriedade administrador que retorna true ou false, que é o enum, tá? Ela não tá como booleana. Com isso, a gente... Vamos escrever qualquer coisa aqui, Cris. A gente espera que ela retorne erro, mas ela não retornou erro pra gente. Ah, Cris, por que ela não retornou erro? Nesse caso é porque a gente precisa dizer que ela é um enum ali no JSON esquema, tá? E aí, quando a gente diz que ela é um enum, ela vai de fato validar pra gente se os valores retornados estão dentro daquilo que a gente especificou. Bom, aqui dentro de administrador, a gente vai tirar esse type. E aí, a gente vai fazer a seguinte declaração. Enum, E aqui dentro do enum, a gente vai dizer quais são os itens, né? Nesse caso, que é true ou false. Com essa declaração, ele já entende que a gente vai sempre esperar true ou false e qualquer coisa diferente disso ele vai retornar erro. Vou salvar, então, vou salvar aqui. E aí, reparem, ó, aqui são os valores que ele aceita, que é true ou false. E, além disso, né, ele não vai aceitar, ele vai reclamar. Então, ele retornou a mensagem de erro pra gente, apontando qual é o objeto, né, que é a posição 0. Qual é o objeto que trouxe um valor diferente. Se fosse no outro, ele também diria. Ele alteraria lá aquela posição 0 por 1. Aqui, tá? Muito bacana esse fato, né, de termos uma resposta bem clara aí
de forma que a nossa rastreabilidade em relação ao que está ocasionando erro ser mais rápida. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu voltar aqui pro ambiente certinho. Na collection. Dá um send. Tá ok, tá tudo passando. Vou deixar o link desse workspace para vocês visitarem, fazendo fork aí para a coleção de vocês, para vocês estudarem mais. E aí fiquem à vontade para explorar, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. E eu espero que isso seja agregador aí para a vida de vocês. E coloque nos comentários se você tem mais dúvidas, o que você achou, se você tem outras curiosidades também que queria compartilhar com as pessoas. E muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. E até mais, pessoal. Tchau!